Fala, Dev, tudo bem contigo? Lembrando que se não tiver, vai melhorar, viu? Nessa aula de hoje a gente vai ver classes, né? Continuação e vamos ir para métodos e recursos de métodos. Beleza. Como a gente viu na aula anterior, a gente criou uma classe, viu os 3 tipos de classes, como você pode criar, e a partir dela, como utilizá-la. Beleza. Nessa aula de agora, a gente vai ver sobre métodos e todos os recursos. Então já deixa seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito e bora lá. Bom, vou construir uma classe chamada animal. Por exemplo, vou criar um construtor aqui. Na verdade, não vou precisar nem de um construtor, então não vou precisar de colocar. Bom, um animal anda, né? Então vamos criar um método andar. Como que a gente vai criar um método? Andar, 2 pontos, e é isso aí. Basicamente o método como se cria é dessa forma. Aí se quiser colocar alguma informação, alguma coisa do tipo, você pode usar os comentários, né? Andar. Então, um animal ele anda, né? Então vamos retornar assim. Ou caminha, nada, enfim. Pegar um animal que seja terrestre, né? Beleza. E um passo. Joia. Então vamos lá. A partir desse momento, declarar, você vai colocar o nome do método, abrir e fechar parênteses, né? Dentro daqui a gente coloca as informações que precisa. Beleza. Então vamos lá. Let animal terrestre. Opa. De animal new animal terrestre. Beleza, não tem parâmetro nenhum. A.andar. Então, o método aqui, como andar não vai ter nada, vou dar um log. E beleza. Então, node, aula 38, deu um passo. Beleza. Então, dentro do método, a gente pode fazer todas as operações que precisar e tudo mais. Tá. Agora, nesse momento, então vamos... Já que a gente viu como funciona criar um método, vou criar uma classe um pouco, para mim, vai ser um pouco mais interessante. Seria calculadora. Que vai dar para trabalhar todos os recursos. Beleza. Numa calculadora, por exemplo, você poderia ter um método soma, né? Função soma. E essa soma, né, pode receber N parâmetros. E vamos fazer a soma, né? Let s recebe 0 for i pairs vai retornar S. Beleza. Então já criamos aqui nosso método de soma. Number faz somas. Beleza, isso aqui é só uma referenciação para quando a gente utilizar, né? Então, daquela forma, né? Let C recebe new calculadora
não vai passar parâmetro nenhum, c.soma. 1, 2, 3, 4. Beleza. Essa forma de fazer soma já foi muito explicado, né? Então, vamos ver que vai dar certinho. Como no outro exemplo. Beleza. 10. Ótimo. Então, quando eu utilizei c.soma, se eu colocar ele aqui, né? Dependendo do que for, eu vou ter as informações, né? No caso aqui vai ser parâmetros, vários parâmetros, faz somas. Se eu colocar alguma informação, números inteiros. Aí vai ter informação, números inteiros. É algo bastante interessante, até para se souber usar, se você estiver utilizando uma biblioteca, enfim. Ou você mesmo estiver criando sua biblioteca e tudo mais, né? Tract function. Beleza. Então vamos lá. Também nós teríamos os métodos estáticos. O que é a diferença de um método estático para um método da classe? E um método comum. Além da palavra static, por exemplo, static get p, por exemplo. Vou retornar math.p. Beleza. A soma, para a gente utilizar, a gente tem que criar uma variável que aí vai ter o objeto da calculadora e utilizar em soma, né? 1, 2, 3, 4. Como a gente tinha feito antes. Beleza. Até aí, então, você já sabe. No método estático, a diferença de um para o outro, que soma, no caso, ele é um método do objeto. Esse soma pertence ao C. E quando você coloca static, esse getP pertence à classe. Então, quando eu dou um console.log, dou calculadora, ponto. Aí, vocês vão ver que tem algumas opções. ToString, que é um método da classe, prototype, name, length, getP e caller. Se eu chamar o getP, então você vai ver que ele vai executar. Confirme. Confirme log não tem nome, né? Console log tem. Beleza, então você vai ver que retornou o pi. Mas se eu tentar fazer c ponto getP, não vai existir, porque ele é um atributo estático. Então, se você não sabia, aprendeu, espero que tenha entendido, né, que o soma, quando sem o estático, ele pertence ao objeto, no caso essa variávelzinha aqui, ou qualquer variável que você criar. E o static pertence à classe, então você não precisa nem instanciar. Então, essa é a diferença entre os dois. Beleza? Então, vamos para a próxima. Então, por exemplo, se eu der chamar a função aqui, get calculadora. E se eu fizer um return this, o que acontece? Quer dizer que eu estaria retornando a própria calculadora. Por exemplo, talvez isso é um recurso um pouco mais avançado, até meio aparentemente inútil, mas dependendo do que for, pode ser interessante. Vamos criar aqui uma variável letB C2, por exemplo, vai receber c.getCalculadora. Se eu der um c. Então aqui você percebe que getCalculadora ele está passando o this para C2. Opa. Na hora que eu utilizar C2 ponto, eu vou ter tanto o objeto calculadora quanto a parte soma. Se eu tiver atribuído, por exemplo, aqui
7x. Vou colocar assim, né? Vá na posição dis.x vai receber x. Digamos que é um ponto cartesiano, por exemplo. E vamos criar um getX para ele. GetX não vai precisar de parâmetro nenhum, vai retornar, dá um return de x. Joia! Beleza. Então, se eu colocar aqui C1.7x na posição 1, colocar o valor 5, que nem está sendo usado ali. E se eu der um get x aqui, o que vai acontecer? Você vai ver que ele vai, quando ele executar, na hora que eu der um console.log, né? Então, ele vai retornar o 5, porque ele retornou ele mesmo no objeto. Então, é como se eu tivesse feito uma cópia. Esse get calculadora me forneceu como se fosse uma cópia do próprio objeto para o C2. E se eu colocasse 7 aqui, por exemplo, agora C2.7x, agora vai ser 1. Não, vai ser 9. E vou dar um log c.getX. O que vai acontecer? Ele virou 9. Então é como se ele estivesse apontando. Então vamos explicar. Se você não entendeu, eu vou reexplicar, né? Quando eu usei esse get calculador e retornei esse dis, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse próprio objeto, esse objetinho aqui, o C, eu estou fazendo um apontamento para ele. 7x.5, né? O x está valendo 5, fez a soma. Até então, nada demais. Tudo normal. Quando eu partir para esse, na linha 41 aqui, get calculadora, eu estou passando o objeto C todo para C2. Então, C2 é C. E C é C2. Agora, quando eu der um console.log c2.getx, você pode ver que o valor é 5, que foi o setado de C. Mas agora ele está respondendo como C2. E C2 eu dei um 7x na posição 9. Então, o objeto que foi criado aqui em C, ele também agora pertence a C2. Então, aí, né, como se fosse um ponteiro no JavaScript. No JavaScript não, no C, C++, enfim. E quando chamei o c.getX, ele, em vez de retornar, em vez do que era para ser 5, ele retornou 9. Lembrando que agora, quando eu fiz aqui, ele transformou, pegou a instância do C e passou para C2. Então, C2, tudo que eu fizer em C2, eu estou fazendo em C. Beleza? Era isso, né? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários que eu posso mandar um retorno para você aí, tentando explicar melhor. Mas eu acho que já ficou um pouco claro. Então, galera, até a próxima. Não esqueça de compartilhar e tchau, tchau.